E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, minha gente, porque ele está retornando ao nosso programa e sempre que ele vem aqui passa muita informação que realmente transforma a nossa vida. Dr. Bruno Bordeste, geneticista, mais uma vez aqui em nosso programa e nós agradecemos muito por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento, doutor. Obrigado pelo convite novamente, Elga. É sempre um prazer enorme a gente estar aqui. Levar informação de qualidade para o pessoal em casa, né? Sempre Com certeza. Importante. Ainda mais um segmento que desperta muita curiosidade, doutor, de verdade. Falar de genética, eu acho que quando a gente fala, na nossa genética, nossos ancestrais, né? O que reflete na nossa vida, né? No nosso corpo. Então, assim, todo mundo tem muita curiosidade, muitas dúvidas. E ainda mais no segmento do oncológico, né? Que muita gente entende que a genética muda muito nos casos de cânceres, mas não é bem assim, né, doutor? Existe uma porcentagem relativamente baixa na questão de cânceres por causa de um fator genético. Isso. Procede ou não, doutor? Procede sim, Elga. Quando a gente pega, por exemplo, o câncer de mama e ovário, a gente vai ter só de 5 a 10% dos tumores sendo hereditários. Sério? Isso. Mais baixo do que eu imaginava, doutor. Eu achava que era uns 20, 30%. Porque como é doença mais rara, Sim. o estudo ele não é tão numeroso, mas fica em torno ali desse número de 10% que a gente fala, né? Quando a gente compara, claro, com outras doenças raras, é um número relativamente considerável. Sim. Quando a gente fala da parte da genética, nesses casos eu estou falando de um gene, né, mutado, específico no corpo todo da pessoa, que coloca ela como uma síndrome hereditária, né? Como a gente até estava conversando da caso da Angelina Jolie, Sim. que tinha mutação no BRCA, nunca lembro se é 1 ou 2, que a gente tem os dois genes, mas que foi o caso mais simbólico, né? Bastante tempo atrás, inclusive, ela já Acho tinha... que até hoje, né, gera muita... é usado como exemplo, Sim, na verdade, porque é uma exemplo. pessoa assim muito famosa, que repercute muito, então chama muita atenção. Sim. E aí, nesse tipo específico, tem essa estatística. Quando a gente pega as alterações genéticas, de forma geral, que no consultório eu falo para os pacientes que são alterações invisíveis, né, pelos exames, aí esse número ele é maior, né? Então, para a gente conseguir entender um pouquinho isso. Eu vou pegar um pouco da história da minha família, não de câncer, que Sim. não é tão numeroso, né, os pacientes, mas de hipertensão e diabetes, que são modelos, doenças que são relativamente comuns. Sim. E aí eu pego lá, minha avó, ela tem já diabetes há 40 anos, tem um tanto de complicação, minha avó materna, minha mãe tem diabetes, meu tio materno tem, eu tenho primas maternas com diabetes. Na família do meu pai, minha avó paterna tem pressão alta, meu pai tem pressão alta, minha irmã. Então, tem um número, a irmã do meu pai, tem um número de pessoas muito grande na minha família, materna com diabetes e paterna com pressão alta. Se eu fizer um exame, sequenciar um genoma, por exemplo, ou fazer né, eu vou falar, não, vamos investigar. Muito provavelmente eu não vou achar um único gene que vai explicar isso tudo. Sim. Mas são pequenas alterações que existem nessas duas famílias, que a gente atribui, por exemplo, a uma delas os polimorfismos, que são essas alteraçõezinhas, que somadas vão aumentar a minha chance de ter pressão alta e de ter diabetes, né? Entendi. Então isso a gente já compreende. Para o câncer é a mesma coisa. Então vamos pegar uma família que tem lá 20 pessoas com câncer, né, na família. Tudo bem, há uma chance de ser aqueles 10%. Só que mesmo se não for esses 10%, tem essas outras alterações que hoje são invisíveis, a gente não consegue avaliar, que também são importantes, né? Entendi. Então, precisa também ter essa avaliação, né? Não é só o exame, tem que ver a história da família mesmo. Olha só o quanto que é importante fazer essa investigação também, Sim. né? Outra coisa, doutor, que eu acho importante, assim, eu gosto de frisar bastante, porque às vezes quando você não tem histórico familiar, geralmente as pessoas elas buscam um certo conforto, né? Porque quando se fala de câncer, todo mundo não quer falar nem a palavra, as pessoas realmente querem evitar esse assunto. Porém, evitar o assunto
não isenta você da responsabilidade que você tem que ter com a sua saúde, que eu acho que hoje em dia é o que a gente mais precisa ressaltar, porque se um diagnóstico precoce muda a história total da evolução da doença e a chance de cura aumenta muito. Então, às vezes, a pessoa, quando ela não tem ninguém na família, fala, nossa, mas eu não tenho, minha mãe não teve câncer, minha avó não teve câncer de mama, no caso, falando do específico do câncer de mama ou de ovário, que são os dois aqui que a gente está falando um pouquinho mais, eu já estou tranquila. Então, nem quero me preocupar com uma mamografia, não quero preocupar com os meus exames de prevenção. Então, não é bem assim, né, doutor? Não ter alguém na família que desenvolveu a doença não te isenta Sim, né? de ter ou não, né? Eu falo para os pacientes também. Tudo bem, na sua família não tem nenhum caso. Vamos pensar agora numa família, essa que tinha 20 pessoas com câncer. Começou em alguém, né? Sim. Então, a mutação Adorei, não veio... doutor, eu nem tinha pensado assim, verdade. Não veio do nada, né? Então, Teve um primeiro, teve né? um O paciente primeiro 1 ali. que foi segregando ali naquela família, né? Sim. Eu acho que tem uma, eu não lembro se eu já contei aqui a historinha, mas eu acho bem legal e exemplificativa, que é da síndrome de Li-Fraumeni, que é uma doença que causa tumores diversos, né? Inclusive na faixa etária pediátrica, Olha só. desde criança, e é tumor de osso, músculo, pode dar tumor na glândula adrenal, cérebro, mama, enfim, né? Doença grave. E aqui no Brasil, eles notaram que no estado do Paraná, um tempo atrás, eles viram que nasciam muitas crianças com tumor de glândula adrenal. E nasciam ou tinham esse tumor ali no primeiro, segundo ano de vida. Isso é incomum, né? Criança com tumor. E um tanto de criança com tumor no Paraná. Sim. Isso é esquisito, né? E aí, quase que num tempo ali meio paralelo, na França eles estavam estudando ali, uns pesquisadores que eram Li e Fraumeni, estavam pesquisando essa doença que tem relação com o gene TP53, que é conhecido como o guardião do DNA. Então, claro, a gente veio de uma única célula que deu origem a 3 trilhões de outras células que um corpo humano adulto em média tem de célula, né? Essa única célula, ela foi, então, Ctrl+C, Ctrl+V, foi copiada. Entendi. O DNA foi copiado. E igual eu estou lá numa gráfica, a máquina de Xerox está copiando, Entendi. erros vão acontecer. Acontece erro, é esperado. Afinal, é um processo que acontece bilhões e bilhões de vezes. Sim. Então, o TP53, ele codifica ali uma proteína que é a P53, que ela é como se, eu falo para o pessoal que ela é como se fosse o segurança, o vigia da máquina. Deu errado, manda consertar. Então, quando eu não tenho esse guardião do DNA, a probabilidade de ter uma mutação em câncer é muito alta. Entendi. E aí, a doutora Maria Isabel Achatz, que é uma geneticista aqui do Brasil, acho que ela está em São Paulo, né, se não estou enganado, ela, ainda estudante de medicina, ficou muito interessada pela doença, antes até de ser geneticista, e ela foi estudar essas famílias com esses tumores e que foram tendo a suspeição da síndrome de Li-Fraumeni, né? E descobriu que aqui no Brasil, um tropeiro que fazia a rota São Paulo ali, Rio Grande do Sul, ele foi o primeiro indivíduo que teve uma mutação nesse gene, mutação que a gente nomeia, a gente sabe qual que é ela é PR337H, né, como se fosse o CPF dela. Sim. E ele passou descendo ali para o sul do país, esparramando, porque eles iam tendo filhos pelas cidades que eles passavam. E a incidência dessa mutação aqui no Brasil é altíssima, né, comparada com o restante do mundo. Então começou com o tropeiro. Então na família, a pessoa fala, né, não, mas não tem ninguém. Ela pode ser o primeiro. Ela pode ser o paciente 1 ali, né, que começa a desenvolver esse traço familiar, esse traço genético, né, doutor? E chegou aquela hora de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico com o Dr. Bruno Bordeste, geneticista. Tem um outro ponto também que eu acho interessante quando a gente fala sobre genética, doutor,
que me desperta bastante curiosidade é a parte que a gente pode, através do nosso estilo de vida, também sair dessa estatística, né, doutor? Tanto com bons hábitos, tanto alimentares quanto exercício físico, a gente pode mudar esse histórico também, né? Sim, sim. Né? Porque o DNA está escrito, é aquilo lá e ponto final. Né? A gente não vai, a princípio, fazer grandes modificações. Né? Até existem terapias gênicas ali para modificar pedacinhos pequenininhos e tal. Isso não vem ao caso para o câncer. Até hoje, né? Agora, essa parte é importante porque a epigenética, e quando eu falo epi, eu estou falando acima da genética, são as modificações que o corpo faz no DNA, regulando o funcionamento dele. Então, o DNA está aqui, escrito. Tem um determinado gene, né, que, vamos supor que eu faço lá muita atividade física. Sim. No meu músculo, né, claramente não é o meu caso, mas no músculo da pessoa que faz muita atividade física, Sim. algumas proteínas de membrana, vias metabólicas ali para a formação de fibras musculares, esses genes eles vão ser ligados ou ativados de forma diferente do que em outras pessoas. Embora seja o mesmo gene, acontece, né, esse processo que a gente chama de epigenética. Então, a partir do momento que eu faço atividade física e me alimento bem, eu estou modificando o padrão de expressão desses genes no meu corpo, né? Sim. Então, isso explica por que os hábitos interferem diretamente nas doenças. Eu estou mexendo no funcionamento do organismo de forma direta quando eu adquiro hábitos de vida saudáveis. E que a gente já está, né, sabendo bem hoje em dia, né? Não é que não é novidade não mais, é novidade, né, o que tem que fazer, né? Doutor, só que assim, saber e adotar os hábitos, né? Existe uma lacuna muito grande, porque a informação está aí, cada vez mais massificada. Eu acho assim, principalmente aqui em nosso programa, que nós temos a oportunidade de ter uma empresa como a Oncolog, que traz profissionais como o Dr. Bruno aqui, que pode vir aqui compartilhar o seu conhecimento e transmitir essa informação de forma segura, que hoje é muito carente, né? Você entra lá no Dr. Google, você tem de tudo, tem várias informações, porém você não tem essa segurança de ter um profissional especialista aqui falando, e a gente tem essa oportunidade. Mas por várias vezes a gente teve essa informação, fala, olha, a alimentação manda muito, o que você consome, o que você escolhe, né, como hábito alimentar, isso manda muito no seu futuro da sua saúde. Então, só que as pessoas, é incrível como elas não colocam isso em prática, né, doutor? Sim, né, é engraçado porque tem umas, enfim, né, tem umas empresas que vendem alguns testes genéticos para o consumidor. Né? Então, eu entro lá, eu falo, qualquer pessoa entra lá no site da empresa X, compra um cotonetezinho, um teste, passa na bochechinha, manda para São Paulo e eles devolvem um laudo, né? Não é um teste baseado ali nesses polimorfismos mesmo, nada muito substanciado, mas que o laudo, aí ele vai falar, olha, se você comer uma quantidade muito grande de gorduras, você tem um polimorfismo no gene tipo uma tendência a acumular gorduras, então evite. Só que a gente até ficava brincando que são laudos assim maravilhosos, de 80 páginas, né? Nossa, doutora, eu nem sabia da existência coma proteínas, não sei o quê. Aí a gente brincava, falava assim, gente, mas a pessoa desembolsar ali 500 mil reais. O que está escrito no laudo é basicamente o que a gente fala para fazer. Sim. Come direito, não come fritura, né? Não é para comer a pele do frango, faz atividade física. Doutor, quando eu vou comer a pele do frango, então, eu paro ali, ó. Eu falo, nossa, eu não vou comer, sabe? Então, assim, não tem jeito. Tipo assim, isso aí é o beabá de hoje, né? O gabarito que todos os profissionais sérios estão passando, dessa responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa alimentação. Esses dias assistindo um programa também, que eu assisto, um programa internacional de muita repercussão, né? E eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu vou colocar certinho. Ele me falando justamente isso, que
a desnutrição hoje, a falta do alimento, ele mata muito. Mas o comer errado, comer sem esse cuidado, mata tanto quanto, porque desenvolve as doenças que geram um óbito, né, posterior. Então, assim, se você for pensar nisso, que o comer mal mata também grandes proporções, entendeu? Podendo ser equiparado à desnutrição, à falta de comida. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Procede. E aí eu até adiciono uma outra informação, né? Que eu fiz minha formação em medicina na Universidade Federal de Ouro Preto. E lá eu fiquei durante mais de 2 anos em um laboratório de biologia molecular, lá com a professora Renata Guerra. E ela estudava os ratinhos, ela dava dieta de leite condensado para os ratos. Então os ratinhos, eles comiam leite condensado para estudar o que acontecia com o fígado, músculo e com o tecido adiposo do ratinho, né? Aquilo me chamava muita atenção porque quando a gente ia ver, o microRNA, que é um desses botõezinhos de liga e desliga, né? Sim. Do metabolismo ali daqueles ratos, era um estrago, uma catástrofe, não só da obesidade no ratinho, mas no DNA do rato, que era algo absurdo. E aí, naquela época lá, ela estava em vias de começar até a analisar uma outra questão, que hoje em dia está muito em voga, que é a epigenética, o nome é feio, transgeneracional. Olha. Então, o que é isso? A passagem dessa codificação, dessa programação por outras gerações. Então, o que a gente come na nossa vida modifica a epigenética das nossas células, inclusive nas mulheres, lá nos óvulos e no homem, nos espermatozoides. E isso é passado para o filho e para outras gerações. Olha então, o que a gente tem de doença hoje no mundo é um retrato, provavelmente, dos hábitos de gerações para trás. E o que a gente está fazendo hoje, forma que a gente se alimenta, vive, poluentes, tudo que a gente é exposto hoje, talvez a gente nem compreenda esses efeitos nessa geração, nem na próxima, nem na outra. Olha só. Então, vai lá adiante. Que isso nos ratinhos, nos modelos animais, já é provado já. Meu Senhor, você vê que é uma responsabilidade tão grande que às vezes você, é lógico, uma derrapadinha ou outra, sim, né, doutor? Fala, olha, hoje eu vou comer uma pizza, não é que isso aí que vai a causar alguma modificação genética. Mas o problema é a constância, né? É a constância, o crônico, né? Isso, que tem pessoas que adotam esses hábitos assim diário, com um sanduíche. Na realidade, se você for pensar por esse lado, o industrializado, né, os embutidos deveriam ser proibidos, né, doutor? Só que daí você mexe com uma indústria. A gente estava conversando sobre... Aí a gente vai já entrar num campo polêmico, é verdade, né? Você mexe com uma indústria fortíssima, né? Mas as pessoas precisam realmente ligar esse alerta, precisam assumir essa responsabilidade e entender que estar com a saúde, que é o nosso bem mais precioso, sim, eu falo isso direto, sem saúde a gente não é nada. Hoje a gente precisa buscar conhecimento, a gente quer ser melhor, a gente quer fazer acontecer, deixar um legado, mas se você não tiver saúde, você não faz nada. E a alimentação, ela manda muito, os hábitos saudáveis, tanto quanto também a atividade física, né, doutor? Sim, com certeza, né? A atividade física, ela atua nesses mecanismos também, de forma direta, inclusive, né, ali tanto nos tecidos envolvidos, no músculo, no tecido adiposo, no sistema nervoso, né, na formação de neurônios. Olha só. Isso também, de novas sinapses, de novas conexões ali no cérebro é importante, né? Tanto que hoje, por exemplo, até na questão das terapias para o autismo, a parte da psicomotricidade tem entrado também com bastante força, que é essa parte da movimentação física, da atividade física com as crianças, também atuarem na poda neuronal e na plasticidade ali, entre os neurônios no cérebro da criança. Olha só! Então, é super importante. Doutor, aproveitando que o doutor fez um programa fantástico falando de autismo aqui, inclusive está disponível no YouTube. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, a esse material, está lá o doutor Bruno Bordeste falando sobre o autismo. Doutor, o autismo, quando mais cedo detectado,
quando a mãe consegue perceber algo diferente no bebê, uma falta de contato visual, algo nesse sentido, tem uma possibilidade de desenvolver alguma terapia, algum tratamento que a criança evolua? Sim, hoje a gente tem várias terapias, né, estipuladas para o autismo de estimulação. E até quando a gente pega a terapia, é terapia de estimulação precoce. Sim. Então esse é o nome fundamental. O quão antes a gente começa a fazer essas terapias, melhor, né? Ai, que maravilha. Tanto que hoje o paciente nasce um bebezinho, por exemplo, com as alterações ali fenotípicas, a aparência de síndrome de Down. A criança nasceu, foi avaliada, fez os exames, eu já encaminhei paciente com 2 meses, com 1 mês de vida para a terapia. Olha só. Já vai começar o bebezinho a fazer as avaliações de fisioterapia, com a fono vai ver a deglutição dele, se ele está conseguindo mamar bem, que a gente já sabe que são problemas relacionados com a doença. Sim. Então, a partir do momento que eu pego uma criança com autismo, que eu consegui identificar isso muito cedo, não é tão simples o diagnóstico quanto olhar para não tem a impressão facial, não tem um exame muitas vezes que vai falar que é de sangue, como Down, por exemplo. Mas o quão antes eu suspeitar, inclusive na suspeita eles já encaminham para terapia. Olha. E para dar o diagnóstico, muitas vezes é analisado a resposta à própria terapia também. Entendi. Mal não vai fazer, Não né, vai doutor? fazer mal. Com toda certeza. Doutor, ainda falando sobre essa questão genética das crianças, o doutor uma vez pontuou em um bate-papo que a gente teve aqui em um programa passado sobre essa formação do nosso DNA que antecede, né, antes da concepção. São os 1000 dias, é isso? Então, eu quero, inclusive, doutor, convidá-lo novamente para retornar ao nosso programa, para nós falarmos unicamente sobre esses 1000 dias aí, mas o senhor poderia explicar um pouquinho, fazer uma préviazinha para a gente novamente? Claro, claro. Dá um programa longo, Nossa, super legal só sobre isso. Mas, quando o doutor começou a falar, eu falei, ai meu Deus do céu, realmente você sente aquela responsabilidade, né? Sim, né? Os 1000 dias, né, é uma teoria que ela diz o seguinte, né? 1000 dias antes da concepção, né? E ele tem, algumas pessoas incluem ali a gestação nos 1000 dias, mas eu falo assim, não, pega 1000 dias antes da concepção, 1000 dias depois, né? Vai dar mais ou menos ali 3 aninhos antes e 3 aninhos depois do que houve ali o início da gravidez. É um período crítico, porque em nenhum momento da vida, né, desde a concepção até o 3º ano de vida, vai ter tanto crescimento, tanto desenvolvimento naquele organismo, em especial na parte neurológica. É algo assim absurdo. E o que dita muito esse ritmo, na verdade o que dita esse ritmo sempre vai ser o DNA, né? Por isso eu falo que todas as especialidades da medicina estão subjugadas à genética, porque é o DNA que manda em tudo mesmo. Olha, então, que isso é importante. Pois é. Aí, então, nesse período anterior, os hábitos dos pais, né, a epigenética vai atuar nessas células, modificando a expressão de alguns genes específicos lá. Então, por exemplo, aqui eu falei no começo do programa da minha família, tem um tanto de gente com pressão alta e diabetes. Isso não está vindo de hoje, né? E, provavelmente, né, os hábitos ali dos meus pais, próximos ali ao momento, né, anos antes da minha concepção, já tinha alteração de epigenética em genes de metabolismo de pressão alta e diabetes lá. Então, isso que são as doenças mais estudadas, né? Isso já é comprovado cientificamente. Então, se eu falo assim, não, eu quero ter filhos, então já começa a te preparar 3 anos antes, alimentando bem, fazendo as atividades físicas, se preparando. O pessoal prepara para ir todo bonito para o verão, para a praia, prepara para a gestação. Projeto verão, né? Vai ser projeto gestação, não é verdade? Gestação. E aí, o que eu faço? Já estou grávida. Tem ainda essa janela dos 1000 dias adiante, que é super importante. Então, a criança, aleitamento materno, o maior período de tempo possível, é fundamental. Essa criança ter contato com os pais, né, de forma bem próxima. Uma criança que tem ali um afeto, eu falo, pode ser o afeto materno da avó,
realmente eventualmente uma babá que cuide, mas que a criança não fica lá chorando, submetida a um estresse, a gente chama de estresse tóxico, né? Mesmo, né, doutor? Exato. Isso tudo vai influenciar, exposição à alimentação, grau de poluente no meio ambiente vai influenciar. Crianças que, infelizmente, eu já atendi, não foi uma nem duas vezes, crianças em que são tabagistas passivos, em que os pais fumam ao lado do bebê. E a gente sabe que o cigarro é um agente mutagênico que está destruindo o DNA daquela criança. Então, o ambiente microfamiliar, exposição a telas, que hoje tem sido crescente, né? A criancinha começa a conversar, o pai e a mãe já coloca ali, né, a Peppa Pig, o desenhozinho logo para a criança, e são a criança ali. horas ali naquele... Isso tudo está sim fazendo com que as crianças regridam, e pela primeira vez na história, os estudos apontam que a gente vai ter uma geração com um QI inferior à geração que a antecedeu. Doutor, nossa, olha que informação! Realmente impactante, né? Sim. Eu não tinha essa informação, não. Sério? A geração, então, que a gente, que vai aí nos suceder, muito infelizmente vem prejudicada por uma questão comportamental. Sim. A tecnologia agindo em desfavor, então. Sim, provavelmente o que vai se observar talvez seja na verdade, pela primeira vez uma regressão. Por quê? As crianças não estão sendo estimuladas ao convívio social. Sim. A habilidade de curiosidade, né? Ela não tem estímulos, os desafios a descobrir alguma coisa, a resposta está ali muito fácil, né? O contato olho no olho, a conversa, o toque, né? A gente está cansado de ver, né, Olga, em bar, em restaurante, cada um conversando entre si no smartphone, né? É um reflexo já, né, que a gente já pode ler ali. Se você está em um bar, por exemplo, dá uma olhada para as mesas à sua volta. Então as pessoas estão ali, mas não estão, né? Cada um no seu mundo. Isso acontece muito. Eu falo, gente, como é que pode isso, né? Mas, então, é muito importante, doutor, ressaltar essas informações, porque às vezes os pais, eles fazem para resolver um problema pontual ali naquele momento, porque, nossa, a mãe está estressada, o pai também, quer que a criança pare um pouquinho, e lógico, a criança com um equipamento ali, um celular, um tablet ali na mão, ela vai, lógico, se entreter, e aquilo ali vai ser algo que ela vai querer sempre. Mas não é saudável, né, doutor? Existe uma idade que a criança pode começar a iniciar esse contato? Não tem uma idade segura. Não tem idade uma segura. idade que a Sociedade de Pediatria, eu não vou me recordar de cabeça agora qual, mas que a Sociedade de Pediatria fala que até poderia ser exposto minimamente, só que não exceder, eu acho que 1 hora por dia. Só que é algo assim, que é mais quase que um acordo social, tipo, eu acredito, né, um acordo social de, já que faz o mínimo, exponha ao mínimo. Porque benefício direto, a gente não vai lograr nenhum benefício com isso, né? É claro que em algumas condições é usado, e até porque as crianças têm acesso a isso com parentes, em lugares, tem a convivência social. O menino hoje em dia tem que saber o que é um tablet, smartphone. Mas hoje o que acontece é a exposição mesmo a horas, né? Horas contíguas ali de exposição a telas e a essas outras questões que afetam diretamente o neurodesenvolvimento. E, Olga, se a gente chegou até aqui hoje, quanto humanidade, né, é porque a gente, de geração em geração, a gente foi mexendo um pouquinho, não diretamente ao nosso DNA, porque o nosso DNA de uma batata é muito parecido, né? Existe, assim, o DNA do ser humano, do chimpanzé, tem uma semelhança de até 98%. Nossa. Do humano para um chimpanzé. Então, não foi tanto modificação de DNA, até porque essas modificações elas levam, assim, milênios, séculos, né? Não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Vide a evolução das espécies. Agora, as modificações epigenéticas, elas são rápidas. E hoje a gente tem compreendido que a gente achava que acontecia só naquela pessoa. Mas não. Tem esse mecanismo de passar para outras gerações. E é um alerta da gente ter a consciência de que nós estamos moldando as gerações do futuro com os nossos hábitos de agora, diretamente através do DNA.
não da escrita, Sim. mas desses mecanismos epigenéticos. Doutor Bruno, olha, toda vez que o doutor Bruno vem aqui ao nosso programa, é uma chamada, né, para a realidade, né, doutor, para a responsabilidade que a gente precisa ter. E uma responsabilidade não só com você, né, que a gente está vendo aqui que você está... você tem a responsabilidade com a sua futura geração. Sim, é com seus todo. filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Então, você precisa realmente ligar esse alerta e assumir essa responsabilidade, né, doutor? Sim. Trazer hábitos saudáveis, tentar aí viver, lógico, como eu falei já um tempinho atrás, aquela derrapadinha, um churrasquinho de vez em quando, na alimentação, ou fazer, não vai fazer um mal, porque afeta uma geração, mas você tentar fazer boas escolhas, né, doutor? Com certeza, isso faz muita diferença. Doutor Bruno, eu quero te agradecer mais uma vez por mais um programa sensacional, maravilhoso, cheio de informação de extrema relevância, que acrescenta não só na nossa vida, né, como de muita gente que está aí tendo a oportunidade de assistir esse programa. Então, eu fico muito feliz de poder ter a presença do senhor aqui em nosso programa e te aguardo em uma próxima oportunidade. Opa, a gente vai marcar sim, Olga. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme sempre estar aqui. A gente sabe que é um programa que tem uma curadoria, tem uma qualidade de informação importante e é um prazer enorme. Muito obrigada, doutor. E até a Obrigado. próxima. Até.